Fala comigo, meus amigos. Então, primeira aula eu falei um pouco sobre o início do gráfico, eu falei um pouco como é o balanço do mercado. Segunda aula eu falei um pouco sobre mapeamento, eu mostrei como se mapear. Nessa terceira aula eu vou começar a explicar o quê? Eu vou começar a explicar para cada um a interpretação do gráfico, como que eu começo a interpretar isso tudo juntando a primeira e a segunda aula como base aqui para gente, beleza? Então, primeiro, mapeamento. Mapeamento, eu primeiro preciso mapear. E para mapear, eu preciso entender onde o mercado começou e onde ele terminou, onde foi a mínima, onde foi a máxima. Bora começar a mapear aqui rapidão. Para quem não conhece, eu estou mapeando a Sul América, Sula 11. Movimento de alta. Tenho aqui também ponto relevante, fundos relevantes aqui, e tenho fundos relevantes nessa região aqui, certo? E aí eu queria começar explicando para vocês, passo a passo, em cada gráfico, como que eu vou interpretar ele, por quê? Eu já expliquei que as linhas de tendência eu uso para acompanhar o movimento, eu já expliquei que a ancoragem mostra onde que mudaria a tendência. Agora, diante aqui, por exemplo, do anual, o que o mercado mostra para a gente? Eu queria te mostrar, queria que você dividisse os movimentos no mercado em dois: movimentos de correção e movimentos de tendência. A gente sempre vai dividir isso e a gente vai interpretar cada gráfico de uma forma às vezes um pouco diferente. Por exemplo, onde que o mercado começou? Aqui. Onde que ele terminou? Aqui em cima. Beleza. Primária de alta. O que o mercado fez aqui? O mercado começou uma secundária nesse ponto e terminou aqui em cima. A gente tem uma ancoragem onde? Certo, nesse ponto. Beleza. Esse movimento, o movimento que ele fez até então, até aqui em cima, ele foi um movimento de tendência. Agora, esse movimento dessas barras vermelhas que ele chegou a corrigir na linha de tendência, chegou a romper a linha de tendência aqui, e ele começou outra barra negativa. Esse é um movimento de correção. E essa correção a gente tira por base porque o mercado ele ainda está em tendência. Só que o primeiro alvo de correção ele já bateu, que seria a linha de tendência. O segundo e possível alvo para baixo seria linha de tendência, uma possibilidade de quê? De fazer de testar e o mercado deixou de subir e agora ele está em uma lateralização. Em uma lateralização que começaria aqui e terminaria nesse ponto, beleza? Qual que é a perspectiva que eu preciso ter aqui olhando para o mercado? O mercado deixou de subir, tá lateral, ele tentou fazer um movimento de correção até a linha de tendência, beleza? O movimento de correção ele acabou rejeitando na linha de tendência e ele está pressionando para baixo, certo? Ainda é um movimento de correção. Por que eu falo que é um movimento de correção? Porque o mercado ele está em um movimento de alta. Onde que ele mudaria o movimento de alta? Mudaria o movimento de alta a partir do momento que ele perdesse esse fundo aqui. Perdendo esse fundo, ele estaria o quê? Lateralizado ou estaria mudando a tendência. Aí a possibilidade seria o quê? Mudando uma tendência. Beleza. Só que ele está mudando uma tendência secundária. Lembrando que o quê? O movimento primário de alta, beleza? Esse é o movimento de alta que ele começou aqui e terminou aqui em cima. A gente está interpretando um movimento secundário que se iniciou aqui e terminou também aqui em cima. Top. Só que aqui a gente tem duas interpretações. Beleza, a gente tem um movimento de reversão. Se ele testar ou romper esse fundo, uma possibilidade de mudança de tendência. Certo? É uma mudança de tendência na tendência secundária. Ele quebraria o movimento secundário. Só que no movimento primário, ele ainda está no movimento de quê? De correção. De correção até onde? Linha de tendência aqui e possivelmente fundo relevante mais aqui embaixo.
Então, na hora da gente fazer a interpretação sobre o gráfico, sobre o movimento, a gente precisa dividir, recapitulando, movimentos de tendência e movimento de correção. Movimento de tendência seria o movimento que ele está fazendo maior. A tendência, de modo geral, no gráfico é uma tendência de alta, beleza? Só que aqui, esse movimento que o mercado fez, que ele acabou caindo até a linha de tendência, chegou até romper e voltou, esse movimento de queda é um movimento de correção. Ele só deixaria de ser um movimento de correção a partir do momento que ele quebre uma ancoragem. Vamos lembrar aqui, tentar falar de uma forma mais simples. O mercado, ele veio nessa região, fez um pullback e estourou ali para cima. Top! A partir do momento que ele devolve aqui tudo de novo, ele já não está mais nessa tendência. Ele já devolveu tudo e a possibilidade é o quê? Lateralização ou movimento de reversão. Reversão da secundária. E na primária seria um movimento de correção, até um movimento mais abaixo, certo? Bora diminuir o tempo gráfico e bora analisar. Vamos, e cada tempo gráfico a gente tem uma interpretação um pouco mais diferente. Bora diminuir o tempo gráfico, bora colocar no mensal. Mensal, vamos ajustar os movimentos. Ponto. Certo. Certo. Isso. Bora aqui acompanhar o movimento, onde iniciou e onde terminou. Então, aqui seria o ponto. O movimento de ancoragem ainda continua sendo nessa região. Movimento de tendência, eu vou pegar daqui para baixo, que está lateralizado, e lateralizado aqui. Sempre olhando como se fosse um livro, sempre começando a analisar daqui para cá. E aí o mercado parou de subir aqui, fez um movimento de correção. Deixa eu mostrar aqui com a seta, fica até um pouco mais simples. O movimento estava no movimento de alta. Pullback, estourou. Esse movimento de correção veio até a linha de tendência, acabou rejeitando, o mercado ele está lateralizado. Lateralizado, só que ele está sinalizando a possibilidade de correção. Como que eu vou pensar, por exemplo, no movimento de continuidade? Eu preciso que o mercado mostre para a gente que ele esteja quebrando movimentos. Vamos supor, a gente sabe que o mercado se move em ondas, certo? A gente sabe diferenciar, como eu mesmo expliquei para vocês, os fundos relevantes. E a partir do momento que ele quebra esses fundos relevantes, ele dá uma sinalização de que uma possibilidade de retomada de movimento. Aqui o movimento está lateralizado, mas dentro dessa lateralização, ele fez um movimento de correção. E dentro desse movimento de correção, a gente observa o quê? Ele fez a correção até linha de tendência, rejeitou, veio aqui para cima. Beleza. E o mercado ele começou uma nova tendência de queda. Só que dentro desse movimento de queda, ele quebrou essa tendência de baixa, beleza? O mercado ele está lateralizado. A gente tem que acompanhar o quê? Esse último movimento do mercado para a gente interpretar. O movimento ele está numa tendência de queda. Se a gente for reparar, o último movimento do mercado, que começou aqui e terminou nesse ponto. Certo? Se a gente pega o movimento que ele começou aqui e ele terminou aqui, o mercado ele está lateralizado. Se a gente pega o movimento que se iniciou aqui, terminou aqui em cima, o mercado ele está lateralizado. Ele não rompeu o topo e também não rompeu o fundo. Aí a gente vai olhando daqui para cá, lateralizado. Olhando aqui também está lateralizado. Olhando aqui, também está lateralizado, só que o último movimento do mercado, que seria esse que terminou aqui nesse ponto, ele está no movimento de quê? De queda. E esse movimento seria o quê? Um movimento de
correção. Por que que seria um movimento de correção? Porque aí a gente já olha cenários maiores. Os cenários maiores estão apontando o quê? Está apontando uma possibilidade de alta. Porque ele precisa, para mostrar uma possibilidade de reversão, ele precisa perder esse fundo relevante. Então a gente precisa analisar como? Primeiro, como se fosse uma história, do início até o fim. E sempre usando as premissas que eu vim explicando. Movimento, fundos relevantes, movimentos de lateralização. Dentro da lateralização, sempre a gente tentar acompanhar o movimento de tendência. Dentro desse movimento de tendência, chegamos no finalmente aqui, que esse mercado ele está lateralizado, só que o último movimento foi um movimento de queda. Beleza. O que eu vou começar a pensar aqui? Vou diminuir o tempo gráfico agora. Semanal. O que o semanal mostra aqui pra gente? Bora ajustar linhas de tendência aqui de novo. O semanal mostra pra gente que o quê? O mercado, ele tá no movimento de queda, daqui até aqui. Onde que o mercado ele precisa romper para mudar a tendência? Aí eu comento para vocês que o mercado, se a gente for olhar o semanal daqui até esse ponto aqui, até os finalmente, a gente viu que o mercado aqui ele começou a subir a partir desse ponto. Só que para subir desse ponto aqui, esse movimento seria de tendência ou seria de correção? Lembrando, no cenário anual o movimento está de alta, no cenário mensal tem uma perspectiva de alta. Só que quando a gente vai diminuir no tempo gráfico, a gente tem que interpretar o que? Os riscos de ruína, que seria nada mais do que o que? Onde o mercado ele poderia, o que poderia dar errado nesse movimento de alta. Por exemplo, ele começou um movimento de alta a partir desse ponto, só que ele seria um movimento de correção. De correção até onde? Primeiro, até linha de tendência. Segundo, aqui a gente tem o que? O topo relevante aqui em cima. Então, o que eu preciso prestar atenção? Eu preciso prestar atenção que eu fiz o mapeamento até então, interpretei o anual, interpretei o mensal. Cheguei nos finalmente aqui. O mercado está em uma tendência de baixa, como a gente mesmo viu aqui nesse movimento. Só que essa alta que ele deu aqui, até então eu considero ela como uma correção, onde eu tenho o primeiro alvo, a linha de tendência, e eu tenho o segundo alvo, e uma possibilidade que ele precisa romper para mudar a tendência, o topo relevante. Aí eu vou levar ele como referência. Beleza? E aí, o que isso às vezes é importante quando eu vou analisar? Eu vou analisar porque essa linha de tendência acaba sendo alvo. E como eu vou pegar aqui, assumir o risco de compra ou venda, etc., eu estou fazendo uma operação contra a tendência, que eu teria o quê? Um objetivo curto e eu teria um risco grande aqui embaixo. Beleza? Então eu sempre preciso avaliar risco na hora de entrar na operação. E quando a gente sabe definir o que é um movimento de correção e o que é um movimento de tendência, a gente vai poder avaliar o risco. Deixa eu tentar explicar um pouco mais exato. Por exemplo, se eu volto lá no anual, vou colocar aqui anual. Se eu volto no anual e eu vou avaliar um risco. Carol, você falou para mim que o movimento ele está no movimento de alta. E esse movimento de queda é um movimento de correção. Beleza. Eu tenho amplitude, eu tenho uma análise correta para me pegar, fazer esse movimento de correção? Não. Beleza. Mas e se eu comprar, Carol? Se eu comprar, eu preciso avaliar risco. E se eu avalio o risco, eu preciso ver o quê? Onde que eu estaria errado. No caso, onde que eu poderia assumir o risco? Eu teria que assumir o risco aqui embaixo desse ponto, porque aqui seria onde descaracterizaria o movimento de alta. Entendeu? O movimento o mercado está no movimento de alta.
quebrou a linha de tendência, beleza, quebrou a linha de tendência, corrigiu, tá caindo, só que esse movimento até então eu considero ele um movimento de correção até que ele perca aqui esse ponto, beleza? Diminuindo o tempo gráfico, bora ver, e sim para assumir no risco. Mensal, o que às vezes a gente tem? O movimento ele tá lateralizado, e a gente vai olhar o que? Movimento lateralizado daqui até nesse ponto. Começou nesse ponto, terminou aqui. Não rompeu o fundo, também não rompeu o topo. Chegou aqui, ponto aqui nessa região. E aí, o que acontece? Quando a gente vai tomar uma decisão de compra ou venda, no mensal, o mercado ele está lateralizado. Se eu for pensar em venda, a venda seria a favor ou seria contra a tendência? A venda seria contra a tendência. Por quê? O movimento de queda seria um movimento de correção. Logo, se eu faço uma operação de venda, um movimento contra a tendência, se eu estou remando contra a maré, os alvos meus deveriam ser o quê? Mais curtos. E aí, se eu faço uma operação de compra, primeiramente eu preciso avaliar o risco. E o que é avaliar o risco? Eu preciso saber onde que estaria meu stop técnico. E onde que estaria meu stop técnico aqui? Cara, eu consegui enxergar um princípio de confirmação? Eu consegui enxergar o movimento se quebrando? Ele quebrando o movimento de queda? Não, eu não consegui enxergar essa quebra de movimento aqui. Entendeu? Eu não consegui enxergar o topo relevante e eu também não consegui enxergar esse ponto. Logo, se eu não consigo enxergar isso nesses pontos aqui, o que eu tenho que pensar? O stop técnico estaria no movimento maior ainda. Se eu for fazer um movimento, uma operação de compra, beleza? Diminuindo o tempo gráfico. Semanal agora de novo. Bora voltar para o semanal. O que o semanal chama atenção? O semanal aí fica um pouco mais claro o movimento da Sul América. Por que fica mais tranquilo o movimento da Sul América? Porque eu vejo, aí eu já começo a fazer a interpretação geral aqui do gráfico. O mercado começou aqui, terminou aqui. Começou aqui, nesse ponto, terminou aqui em cima. Está lateralizado. Lateralizado desde o movimento maior até o movimento menor, certo? Só que aqui eu consegui enxergar o quê? Um movimento de correção de queda. Eu consegui enxergar uma tendência. A partir do momento que eu vou mapeando e começo a enxergar o balanço do mercado mais corretamente, sem a lateralização e etc., eu começo a ter interpretações com base nele. Interpretações ela com quê? Aí volto no que eu te falei. O movimento ele está em queda, uma tendência de queda nesse ponto. Se eu faço a compra seria correção. Ah, caramba, mas o movimento lá do diário e etc e tal, do diário não, do anual, tá mostrando alta. Beleza, você pode comprar qualquer preço. Só que na hora de você assumir o risco ele tem que estar técnico, o risco tem que estar abaixo do ponto relevante. Porque aí você vai assumir o risco sabendo onde você está errado. A partir desse ponto ali, se a gente for analisar esse movimento, aí a gente vai ver o que? O movimento de alta seria um movimento de correção. A tendência até então é um movimento de queda. Dentro do que? Dentro de uma lateralização que a gente está movendo aqui. E aí, o que às vezes a gente tem que pensar? Primeiro alvo é movimento de correção, linha de tendência. É movimento de correção se ele rompe a linha de tendência. Sim, ainda continua sendo um movimento de correção. Onde que o mercado deixaria de ser um movimento de correção? A partir do momento que ele quebra a tendência, que ele quebre um topo ou um fundo relevante. Aí, a partir do momento que ele quebra aqui, o mercado ele está o quê? Lateralizado ou está demonstrando uma sinalização de reversão. Então,
Isso que a gente tem que ficar de olho. Bora diminuir diminuir o tempo gráfico para o diário, para ficar um pouco mais claro. E aí, o que eu chamo a atenção do diário? Bora continuar mapeando. Vamos mapeando, vamos colocar pontos importantes aqui. Vou colocar ponto importante, o mercado está lateralizado. Bora acompanhar o movimento de queda. Beleza. Dentro da lateralização, mesma coisa. Às vezes a gente analisou sempre onde que o mercado começou. Aqui. Onde que ele terminou? Aqui. Usei minha linha de tendência para mim acompanhar o movimento. Beleza. Pô, olha como é interessante. O mercado ele começou aqui, terminou onde? Aqui em cima. Ele quebrou o topo relevante? Não, não quebrou. É um movimento de correção. E o complicado é o seguinte, quando você observa que você está movimentando contra a tendência, a gente tem que tomar mais cuidado. Por quê? Quando você não identifica um direcional muito claro, você muda a ideia em que, ao invés de a favor da tendência, todo santo ajuda, você pode alongar, pegar mais movimentos. Quando você rema contra a tendência, você já começa a pegar pequenas oportunidades. Você não vai querer pegar um movimento gigante, ficar acreditando, porque aí a gente volta na premissa lá anterior, do stop grande lá na PQP, que você está analisando um movimento maior. Então, diante do que a gente analisa, a gente precisa assumir os riscos perante o que a gente está enxergando no gráfico. Quando a gente analisa um diário, o stop é do diário. Quando a gente analisa o semanal, o stop seria do semanal. E o que às vezes muda em cada tempo gráfico? Por exemplo, se eu coloco no semanal, o semanal eu vejo uma possibilidade de correção. Possibilidade de correção, só que o primeiro alvo seria o quê? Linha de tendência. O segundo alvo seria o quê? Seria aqui em cima. Só que eu estaria indo contra a tendência. Então, seriam operações que eu buscaria pouco objetivo. Quando eu diminuo o tempo gráfico, e coloco no diário, o que ele me mostra? Ele me mostra uma sinalização de mudança de tendência. Por que ele está me mostrando isso? Porque eu acompanhei o mercado até aqui o final, e o que o mercado mostrou para mim? Mostrou uma quebra de movimento. Ele mostrou topo, fundo, beleza? Começou a lateralizar, renovou máxima. Qual que é a possibilidade? Possibilidade que ele volte aqui para romper. Só que aqui a gente está analisando pelo diário. A gente está analisando pelo diário. A gente tem stop técnico? Tem. Onde estaria o stop técnico? Estaria abaixo da mínima, aqui dessa região. Qual que seria o primeiro alvo? O primeiro alvo seria, ainda continua sendo linha de tendência. Qual que seria o próximo alvo? Seria aqui em cima. Seria no ponto onde ele precisa romper, porque rompendo essa região já seria outra confirmação aqui do movimento maior, beleza? E assim sucessivamente. A gente precisa interpretar cada tempo gráfico sempre procurando o quê? Stops técnicos, sempre procurando alvos e sempre definindo o quê? O que é um movimento de correção e o que é um movimento de tendência. Até então, o movimento de tendência ele pode ser continuidade e o movimento de tendência também pode ser a reversão. O que seria o movimento de reversão? Seria a sinalização da possibilidade do mercado iniciar uma nova tendência. Deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples. Por exemplo, se eu coloco no cenário semanal, aliás, mensal, que fica um pouco mais claro. Se eu coloco no mensal, o que me mostra? Me mostra que o movimento seria o quê? De continuidade da tendência. Para mim, a favor da tendência até então, aí eu teria que vender. E onde que seria o stop técnico? Seria acima do topo relevante. Por quê? O mercado ele começou aqui, beleza? Terminou nesse ponto. Ele começou topo, fundo, mais baixo.
No caso, topo relevante ficaria nessa região. A venda, se eu fizesse uma venda, o stop seria aqui em cima, onde eu estaria errado, e eu estaria indo a favor da tendência na venda. Isso no mensal. Se a gente pega aqui, olha o movimento de semanal, se a gente olha o movimento semanal, a gente vê que o quê? A compra seria contra a tendência. A compra seria contra a tendência. Por quê? Primeiro alvo seria linha de tendência. O que às vezes mostra? Mostra que a gente tem um topo relevante aqui de uma secundária de baixa, dentro dessa região, e o mercado ele precisa quebrar aqui para quê? Voltar e a gente acreditar na mudança de tendência. E sempre olhando esse balanço para a gente ter uma confirmação. Simplificando esses balanços aqui do lado, só para vocês entenderem. Movimento de tendência é quando a gente pega o movimento de alta, beleza? O mercado ele faz o movimento de correção, a gente compra pensando na continuidade. A gente compra aqui, a gente estaria errado no fundo relevante. Isso a gente está pegando um movimento de continuidade. Quando a gente pega isso, tanto faz no movimento de alta quanto no movimento de baixa. A gente está acompanhando o movimento de baixa, até chegar na tendência seria um movimento de correção, beleza. Se a gente vende na linha de tendência ou um pouco mais acima, o stop técnico estaria acima o quê? Da ancoragem. E a gente está pegando continuidade. Esse é um movimento de continuidade. Esse é um movimento de tendência. A gente está dando continuidade à tendência, acreditando na tendência. Quando a gente pega o movimento de reversão, que também seria uma possibilidade de uma tendência, seria a hipótese do que? O mercado ele está em uma tendência de baixa, certo? E dentro desse movimento de baixa, ele faz o que? Ele quebra o movimento, ele quebra o topo relevante ou o fundo relevante. Quebrou. A partir do momento que ele quebrou, ele dá uma sinalização de lateralidade ou reversão. O início de quê? De uma nova tendência, movimento de continuidade. E é esses pontos que às vezes a gente precisa enxergar o quê? No dia a dia. Esse feeling de quê? De sempre procurar ir a favor da tendência. Por que às vezes é complicado? Essas duas hipóteses que eu comentei para vocês, tanto no movimento de continuidade, quanto ao movimento de mudança de tendência, são as melhores operações que às vezes a gente pode acreditar. Por quê? Porque eu sempre vou ter um stop técnico, tanto no movimento de mudança de tendência, quanto no movimento de quê? De continuidade. Por quê? Se ele corrige aqui, o topo relevante acaba sendo o quê? O movimento, o ponto onde eu estaria errado. Então, de ambos os lados, eu tenho um stop técnico. Eu sei mensurar para onde vai. Agora, o que às vezes é complicado? Porque quando eu pego o movimento contra a tendência e não espero ele confirmar, vamos supor que o mercado ele está no movimento de queda. Beleza, está no movimento de queda. E dentro desse movimento de queda, eu invento comprar. Eu pensei, falei, cara, eu vou fazer uma compra aqui. Se eu faço uma compra aí, onde que estaria o stop? Eu não tenho um stop quando eu compro aqui. Eu não tenho um stop nada mais do que técnico. Mas ele tem a possibilidade dele corrigir ali em cima. Tem. Beleza. Só que eu te falei o primeiro ponto. O primeiro ponto é que a gente não teria um stop técnico. E o segundo ponto seria o quê? O mercado, como é um movimento de correção, a gente está indo contra o movimento maior que é de queda. E qual que é a possibilidade? A possibilidade, às vezes, é o mercado não corrigir até a linha de tendência e voltar a cair. E aí é o seguinte, a gente se perde na entrada, porque a gente não tem stop técnico, e a gente pode se perder na saída também. Por quê? Porque às vezes a gente fica acreditando no movimento maior, numa correção até a tendência. Então a gente precisa tomar muito cuidado na hora de interpretar o movimento e sempre procurar ter os stops mais técnicos.
beleza? Movimento, por exemplo, em qualquer tipo, a não ser que esteja lateralizado, mas dá para a gente interpretar o movimento. Por exemplo, se a gente coloca, se a gente está no semanal, se a gente faz uma compra, a compra seria de correção. Primeiro até a linha de tendência, segundo seria a favor da tendência, porque quebraria em movimentos menores. Deixa eu diminuir o tempo gráfico para a gente olhar. Em cada tempo gráfico, lembrando, a gente tem que assumir o risco. Se eu pego aqui, entro nessa operação, se eu entro comprado nessa operação, o stop técnico teria que estar o quê? Abaixo desse ponto. Eu estaria indo a favor ou contra a tendência? Eu estaria indo o quê? No diário, eu estaria pegando o início de uma possível nova tendência. Só que quando a gente vai mensurar alvos, a gente viu uma sinalização de mudança de tendência aqui. O mercado estava no movimento de queda, beleza? Estava no movimento de queda, renovou mínima nesse ponto. O que ele fez? Quebrou o movimento de queda. Tá dando uma possibilidade de quê? De mudança de tendência. Só que o risco, onde que eu estaria errado? Aqui embaixo. Beleza? E quando a gente avalia o alvo? O alvo teria um primeiro alvo na tendência aqui, o segundo alvo nesse topo relevante. E sempre eu preciso avaliar, beleza? A cada tempo gráfico eu preciso avaliar o que é a favor da tendência e o que é contra. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre alvos, mas isso daí eu vou deixar para próximas aulas. Dúvidas, se alguém tiver, algo do tipo, eu tentei fazer, explicar mais detalhado e tal, é pouquinho, mas é de coração. Caso tenha dúvida, alguma coisa do tipo, coloca no comentário, me chama no PV, tem um contato aqui no YouTube e é só isso, beleza? Abraço para todo mundo, tenho boas operações. Tchau, tchau.